Talk. Eu sou o André Castilho e estamos aqui em mais um Pop Talk para falar a respeito de coisas sagradas. E comigo aqui nós temos essa bancada maravilhosa, começando por ele, que gosta de alguns jogos que falam de algumas coisas sagradas, Carlos Pellerran. Olá, estamos aqui mais uma vez felizes porque o Botafogo uniu a nação mais do que a seleção brasileira. Um abraço pra você que tem 70 anos e torce pro Botafogo, viu? Deus te abençoe. E um abraço também para os jovens que torcem para times que realmente valem a pena, assim, com o filho. Pois é, eu como bom São Paulino, já me entregando aqui, né? É o único Você é São Paulino? Brasileiro trimundial. Então não vale a pena não, desculpa, eu me confundi. Não vale a pena se confundir, não vale a pena sim, né? Apesar que agora tá no passado, né? Tá bem no passado, né? Vamos falar de relíquia, né? Nesse programa, então tem tudo a ver. Saudações, vocês que são nossos pop talkenses. Muito bem-vindos ao nosso universo de que conecta cultura e fé. E lá em terras maravilhosas, distantes e muito bonitas, está o nosso querido, e quentes sempre, né? Está o nosso querido Felipe, numa cidade que nasceu em torno de uma fortaleza. Com certeza, com um solzinho pra cada um, né? Não tá tão frio quanto aí, mas em breve chegarei aí, se Deus quiser, próxima semana. Pegar um friozinho, mas meu sol aqui é garantido, né? Que eu prefiro o solzão na minha cabeça rachando. Isso já ficou claro em um programa. Vai sair hoje pra chegar semana que vem, mas Deus te abençoe. Mais ou menos isso, né? Mas chega, pode chegar. Mas pessoal, a gente vai começar aqui o Pop Talk um pouco diferente. A gente vai ter um giro de notícias um pouco diferente, porque o Simval foi num evento chamado DOF. Nosso repórter de campo. Isso mesmo, pra quem não sabe o que é DOF, é Diversão Offline, é o maior evento de board games do Brasil, que tem crescido a cada ano. Isso. Jogos de tabuleiro, né? O board Exatamente, games é um jogo de tabuleiro. A Laio Editora esteve lá presente, né, em alguns stands com material via esses parceiros, a Save Point e a Celestial Geek. E mais do que isso, é muito legal a gente ver esse movimento crescendo a cada ano. Eu estive nos últimos anos, então assim, cada ano o evento foi para lugares maiores. Esse ano foi no Expo Center Norte de São Paulo. Quem conhece, é um centro de exposições, um dos maiores do Brasil. E eu estive lá e fiz essa cobertura aí, muito legal do ponto de vista cristão. E vamos soltar aí para você ver também. Muito bom, vamos acompanhar. Giro Pop. Olá pessoal, aqui é Simval da Laio Editora. Estou no maior evento de board game de jogos do Brasil, que é o Diversão Offline, queridíssima DOF. Nessa edição 2025 aqui no Expo Center Norte. Você vai ver mais detalhes aí na descrição. Mas enfim, nós estamos aqui todos os dias da feira, que vai até domingo, com os melhores jogos cristãos para você. Estou aqui com o Renan dos autores, tudo bem, Renanzão? Ótimo. Renan Pinheiro, dos autores da editora Lion, também está aqui com um jogo Conticante, e eu queria que você falasse pra gente como é que funciona esse jogo. Resumindo em poucas palavras, tem um vídeo curtinho, você vai ter cartas de itens na mão e na sua frente uma carta de tema. O que acontece? Você vai contar ou cantar um louvor dentro da temática com as cartas de item. Quem se livrar das cartas de item primeiro ganha o jogo. É simples, mas é muito divertido mesmo, com certeza. Eu que não canto, gente, consegui muito bem jogar, lidar bem. Ganhei já do autor, ganhou do autor. Gente, começou a ganhar o jogo. Mas, gente, eu queria realmente saber um pouco da sua sensação como autor cristão aqui numa feira que não é uma feira religiosa, mas a gente está aqui, nós estamos presentes. E me fala como que você se sente nesse cenário. Eu acho maravilhoso, porque por mais que seja um pequeno passo para levar a mensagem para todas as pessoas, está presente. É tipo, não é só você, eles estão à parte, eles estão em outros lugares, não. Nós estamos aonde o povo está. Então, por mais que seja pequena a nossa participação, ainda assim vai fazer uma grande diferença. A pregação do Evangelho e também para as pessoas conhecerem os produtos, conhecerem que a gente também gosta de jogos, não é verdade? Com certeza, por que não? O crente não pode aprender brincando, aprender a Bíblia cantando, sendo alegre, porque tem uma ideia por aí que a gente não é triste, não, pelo contrário, a gente é alegre, a gente gosta de se divertir também, claro, sempre com conteúdo bíblico, com conteúdo cristão que edifica. Olá pessoal, estou aqui na Celestial Geek, mais uma vez na DOF, Diversão Offline 2025,
parceiros aqui da Lion Editora nesse grande evento. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, Kleber e Gianni, sobre essa presença nossa aqui com vocês na feira, o que significa para vocês, e falar um pouquinho do que vocês fazem. Boa tarde todo mundo. Primeiro, é um prazer ter vocês aqui com a gente, tá? Nós desenvolvemos peças e acessórios para os jogos e principalmente para o pessoal dessa linha com fé, do pessoal do Fate Battle, do pessoal da Lion e é isso. É um prazer imenso ter vocês aqui com a gente. É muito bom fazer essa parceria, a gente trabalha também com itens exclusivos, personalizados e assim, são pessoas muito boas de trabalhar, que têm ideias muito gostosas assim, de fazer a gente criar, exclusivamente para eles. Então foi um prazer receber assim, ela no nosso stand com jogos tão legais que a gente joga mesmo, não é propaganda não, são coisas que a gente gosta de jogar em casa e passar isso pro público do DOF é uma experiência bem legal. E olha só que nós estamos aqui com o nosso parceiro na Celestial Geek, que faz itens exclusivos para jogos. Olha o que eles desenvolveram exclusivamente aqui pro evento, em breve nas suas mãos também. Uma caixa formato Bíblia, né? É isso, Caio? Explica melhor pra gente. Formato Bíblia. Pra você guardar o seu Fate Battle ou Genesis ou futuras expansões. Futuras expansões é uma caixa em formato Bíblia, então cada cor vai ser de acordo com uma expansão do jogo. Ela vem travada, então você pode andar com ela na bolsa. Destravou ela na lateral, super simples. Ela vai caber um deck completo, cabe os dados, tokens, playmat de tecido, você poder pegar e jogar. Eu tô com o Eric aqui. O Eric é o cara, é o gestor da Save Point. Nós não só temos o espaço para jogar os jogos, como nós também produzimos os nossos jogos, né? Nós temos o Incidência e o Cronos. E a gente tem que fazer isso dentro dos melhores padrões do que o mercado de jogos tabuleiro tem feito. Então a gente está presente no Diversão Online, a gente quer mostrar para o mercado o trabalho que a gente vem desenvolvendo com jogos cristãos, jogos religiosos, e também poder sentir o que o mercado tem feito, o que tem produzido para a gente acompanhar esse mesmo ritmo. E eu estou aqui com o Guilherme Goulart, ele é operador de jogos. Explica para esse povo crente que não sabe o que é um operador de jogos, o que você faz na indústria do jogo. Beleza, tudo bem? Acho que o termo mais comum que a gente chama de talvez criador ou autor de jogos, a responsabilidade desse cargo é de criar essencialmente as regras, as mecânicas que ditam e permeiam a experiência do jogo. Então, embora um jogo tenha muitas pessoas que trabalham, desde ilustradores, coordenadores de projeto, produtores, o meu lugar como criador ou autor em jogos é criar os sistemas, as regras, tudo como se funciona, como os componentes se comportam, essencialmente criando a experiência que os jogadores têm na mesa. Muito bom, Guilherme. Agora que você já sabe, eu quero fazer uma outra pergunta para você. Tá bem. Como que é ser testemunhar da fé nesse ambiente na indústria de jogos? É possível ser cristão e ao mesmo tempo desenvolver produtos nessa indústria como você faz? Eu acredito fortemente que sim. Veja, os trabalhos que eu publiquei, eu sou conhecido mais pelo jogo Arcadia Quest e pelo Scooby-Doo, jogos que saíram pela Communion Not lá fora, né? E a Galápagos trouxe versões para o Brasil. Nenhum deles diretamente fala de tema de fé, mas eu realmente acredito que a experiência de fé na vida da pessoa, ela permeia todos os aspectos da vida. Então, no caminhar, no dia a dia, no se relacionar com as pessoas, eu acredito que é possível demonstrar o amor ao próximo, o respeito ao próximo, cuidado com o próximo, de maneira a sinalizar o reino de Deus. Eu acho que não somente nesse mercado, nessa indústria, mas em basicamente todas, a experiência de vida cristã, ela pode ser mostrada, ela pode ser exemplificada no dia a dia ao lidar com as pessoas, lidar com os projetos, lidar com dificuldades. Viajando por terras distantes. Muito bom, Simval. Eu fico com inveja de você, mas nós agora vamos falar sobre um tema que eu acho muito interessante, que aparece muito na cultura pop, porque afinal de contas a cultura pop nerd geek, ela bebe muito de fontes reais, e nós temos na realidade, durante a civilização humana, o entendimento de locais onde se havia um contato maior com a divindade do que outros locais. Tem um escritor muito legal
que ele não é escritor de fantasia, mas ele é um escritor de filosofia da religião. Ele era um romeno, o nome dele era Mircea Eliade. E ele cunhou um termo, não sei se foi exatamente ele, mas ele apresentou esse termo chamado epifania. Epifania, que seria o lugar, o momento ou o objeto em que o ser humano entrou em contato com a divindade. E aí, aquele lugar, aquele tempo ou aquele objeto se torna sagrado, porque foi ali em que a humanidade ou um ser humano, um líder, alguém iluminado ou que recebeu uma revelação pôde fazer esse contato, essa aproximação com o divino. Então, quem tem contato com esse lugar, com esse espaço, com esse tempo direcionado no lugar certo ou com esse objeto, de acordo com a teoria, com a interpretação aí desses líderes de toda a história humana, então tem contato com a divindade. E onde que a gente tem esses locais? É muito comum você ver isso na história humana. Que locais sagrados, que objetos sagrados ou que tempos sagrados a gente pode lembrar que a humanidade tem contato e que foram formadores das diversas manifestações religiosas e culturais. Primeiro falando da vida real. Bom, a gente pode começar pelo o maior dos lugares sagrados que tem conflitos até hoje, que é Jerusalém, né? Que mexe com o imaginário nosso como cristãos. E ali, né, foi o berço, né, digamos assim, o berço simbólico da religião judaica, mas também da fé cristã, por conta do templo, né? O templo que, no entendimento, né, do Antigo Testamentário, era onde Deus se manifestava. Então ali as pessoas iam para o templo para adorar, não à toa que Jesus fala que agora eu procuro adoradores que adorem espírito e verdade. Então, ou seja, o templo já não era mais o lugar da habitação da presença de Deus, porque o Deus se encarnou através de Jesus. Porém, o templo tem para os judeus um significado muito grande, porque eles não creem em Jesus, nos seus messiânicos. Então, ficou ali Jerusalém como o lugar onde foi o último templo, que foi destruído pelos romanos. E depois veio a religião islâmica, muitos anos depois, séculos, onde se entende que Maomé teria, né, ascendido aos céus em Jerusalém. Por isso que a gente vê hoje em Jerusalém a construção que já é posterior, né, a construção dos islâmicos, que é o Domo da Rocha, aquela mesquita, né? Na verdade ali é uma mesquita, mas encravada, né, no Estado judaico, e por isso tem toda essa disputa geopolítica. E o que a gente vê na Bíblia foi justamente essas epifanias, né, essas manifestações da presença de Deus, que são muito fortes, né? No Antigo Testamento tem várias delas, a gente pode citar também quando é inaugurado o Templo de Salomão, o primeiro templo, e ali a glória de Deus era tamanha que fisicamente as pessoas não podiam nem entrar no templo na inauguração. É muito forte. Imagina você chegar no seu culto lá de domingo e não consegue entrar na igreja porque a glória de Deus tomou um lugar, né? Era por aí. É impressionante. E Monte Sinai também, né? Onde Deus, assim, na sarça ardente, falou com Moisés e teve ali uma epifania diferenciada, né? Exatamente. Através do fogo. Exatamente. A presença de Deus se manifestando através do fogo. Então a gente tem muito isso na Bíblia e se conectando com a cultura pop, né? Acho que o maior exemplo, né? Fechando aqui a minha contribuição inicial, é da Arca da Aliança, né? Que também carregava a presença de Deus, né? Você precisava ter um cuidado especial com a arca. A arca era sagrada porque justamente carregava essa presença e o favor de Deus com o povo. E isso se transformou, né, numa das melhores sagas, né, no Indiana Jones. Que, cara, aquele barato, o pessoal atrás da arca, atrás dos artefatos, né, que restaram, que se supunha que seriam daquele tempo. Então é muito legal a gente ver essa aventura atrás da arca, dos restos da Arca da Aliança, né? E você já sabe que ninguém acha nada, né? Tem uns monges aí que diz que tá com ela, né? Tem gente que diz. Hitler tentou buscar supostamente. É muita história aí, né? Que aí o Indiana Jones é um filme clássico pra isso, pra gente se conectar com essa aventura, alguma coisa da Bíblia, né? E cultura pop. Pois é, mas a gente tem também outras religiões que têm as suas epifanias. A gente vai, claro, nós somos cristãos, vamos falar um pouquinho mais sobre a Bíblia daqui a pouco, mas a gente tem aí, por exemplo, Stonehenge,
que é um lugar que fica na Inglaterra, que tem pedras circulares e, inclusive, o pessoal entende que aquilo era meio que um observatório de astronomia, um dos pôr do sóis mais bonitos está lá, porque ele, em uma determinada época do ano, se eu não me engano é no solstício de inverno, de verão, alguma coisa assim, que ele passa direitinho lá ele entra direitinho, eles fizeram localizado nisso, né, para poder localizar quando ia acontecer o solstício de verão, então muito, muito interessante, é considerado até hoje um lugar sagrado para religiões neopagãs. Você tem também o pessoal que gosta de ir nas montanhas e chapadas, o Carlos, por exemplo, que foi em montanha também, Carlos, já visitou... Você gosta de um chapadão? Cara? Chapadão, gosto. Na chapa é bom. Na chapa é bom. O máximo de montanha que eu fui foi o Pico do Jaraguá. Isso aí, grande montanha de São Paulo. Não sei se alguém considera sagrado, mas já subi. Tem outras coisas, tem itens também, né? Relíquias importantes aí da história. Filipinho, por exemplo, falou que tem o Santo Graal lá no armário dele, né? Você tem um Santo Graal no seu armário? Aí já é demais. Não, eu tenho no máximo o boneco aqui do Obi-Wan Kenobi, né? O Santo Graal aqui tá longe de ser um Santo Graal. Mas se eu falar de cultura pop, cara, pensando aí no Star Wars também, tem um lance das como é o nome, cara? As Holocrons. Que os Sith e os Jedi tem, mas é um arco, né, digamos assim, na parte de Star Wars que tá sendo lançado agora recente. Principalmente pensando no Darth Vader ali, quando ele tá atrás de descobrir como se reencontrar naquele... Entre ele encontrar o Luke e após a morte da Padmé ali, né, como ele já tá como Darth Vader. Então se lançando um HQ em que fala muito sobre isso, que ele vai atrás de artefatos pra buscar não só o poder, mas conhecimento. Então tem tanto os órgãos dos Sith quanto dos Jedi. Eles acabavam guardando, alguns Jedi de anos e milênios atrás, guardavam nos templos Jedi, que algumas pessoas depois sentiam a força ali e tal, iam buscar algo lá dentro e lá descobriam, seja o artefato em si ou algum ensinamento, algum conhecimento, ou sabedoria e poder também, né? Em alguns casos, nos templos. Então tem esse misticismo, assim, na cultura pop também, não só no que a gente vê, né? No mundo real, digamos assim, mas também na ficção, né? Um elemento que aparece tanto na ficção e na verdade ele é lendário, né, que é a espada Excalibur. Então, do rei Arthur, né, que estava encravado na rocha, aquele que tirasse a espada da rocha virar o rei. Você tem também isso, na verdade, a história de Arthur é contada de maneira ficcional lá em diversas sagas. A lança que transpassou Jesus, aí você vai atrás, né? É a lança do destino, o pessoal fala. E tem até um né? paralelo, né, com o Davi, né, só que ao invés dele, interessante isso, em vez de ter o artefato como uma espada escolhida, ele escolhe uma pedra que simboliza, digamos assim, a simplicidade e também a dependência de Deus para ter a vitória, né? Sim. Mas tem um outro que tem bastante, que trabalha bastante com a questão de artefatos e de locais sagrados, que é algo que o Carlos curte muito, que é o The Legend of Zelda. É engraçado, joga pra... Eu curto muito, é forte. O nintendista tá do outro lado lá. Eu até gosto. Pra mim, o melhor artefato do Zelda é o Ocarina, mas você tá querendo falar da Triforce. Não, mas o Ocarina eu acho muito legal, porque o que é o Ocarina? Sim. A flautinha do tempo, né? A flautinha de países latino-americanos que tocam no Largo 13 hinos congregacionais nela. É aquela flauta e ela tem o poder de avançar ou voltar no tempo. Então, e está justamente no jogo The Legend of Zelda Ocarina of Time. É que pra mim tudo que é relíquia, assim, poderosa, local meio sagrado, é muito RPG pra mim. Nada contra quem acredita, mas pra mim é muito RPG isso. Nossa, eu tenho uma espada aqui, beleza, vai lá, fera. Aliás, você falou da lança, né, que perfurou Jesus, né? Que também ficou com essa lenda, que ela estaria, né, em algum lugar e tal. Ela aparece em Hellboy e em Constantine, nos filmes, né? É verdade, tem essa parte mais mística, digamos assim, ela aparece... Na verdade, esses artefatos eles vão aparecer muito nas histórias e sagas e personagens místicos dos universos de super-heróis. Então, o Hellboy, né, que é do Constantine, você tem... Não, Hellboy não é Constantine, desculpa. Hellboy é um herói, e o Constantine é do Hellblazer. Que é outra coisa. Mas você tem também a Helmas também, né? Helmas. Você tem... Eu acho que no Cavaleiro da Lua também tem algumas coisas de artefatos. Eu não me lembro quais, porque também faz um tempo que eu assisti, né?
Mas acho que Cavaleiro da Lua também tem muito disso, da parte histórica e tal. Verdadeira relíquia é achar quem assistiu esse filme e gostou, né? É verdade, né? É série. A série. É tão ruim que as pessoas confundem. Esse eu não assisti. Mas um que a gente assistiu e que pelo menos... É que o primeiro filme é bom, o segundo filme o pessoal critica, que é do Doutor Estranho. Porque ele tem onde ele mora é um lugar Doutor Estranho teoricamente sagrado, que é o Sanctum Sanctorum. O que tem no Doutor Estranho? Mas eu gostei, é ruim, mas eu gostei. O segundo filme. Mas é o Sanctum Sanctorum, onde ele tem várias relíquias, várias coisas sagradas e que aí no universo deles tem poder mágico. Se deixar, o ser humano vai louco. Tinha um amigo meu meio conspiracionista que ele tinha uma porção de areia branca que foi onde Maria amamentou Jesus e caiu uma gota de leite e ele comprou na Sé. Mas ó, isso é a Idade Média, tá? Ele tá vivendo na Idade das Pedras, né? Falando em como a Bíblia trata as epifanias, em Gênesis 28, de 10 a 22, tem uma conhecida passagem de Jacó, que em um lugar que depois ele chamou de Betel, que significa do hebraico casa de Deus, ele viu anjos subindo e descendo de uma escada dos céus. Agora, toda epifania, pelo menos na Bíblia, ela tem um significado. E naquele caso, Jacó estava fugindo de ser morto pelo seu irmão. E aí ele precisava de um sinal de Deus, de que Deus estava com ele. E ali ele se encontra com Deus naquele lugar. É interessante que Betel depois vai ser um lugar de blasfêmia, porque é onde o rei Jeroboão coloca um templo e um ídolo lá e desvia Israel do caminho de Deus. Isso está lá no livro de 1 Reis. Tem a Arca da Aliança, como a gente já falou, né, que ela simbolizava a presença de Deus e realmente carregava as tábuas da lei, né? Exatamente, a outra relíquia, né, que é a vara florida de Arão, mas sempre com significado. O que é interessante é que quando você vê a descrição da Arca da Aliança, os anjos estão, a maneira como eles estão com as asas e com os braços forma um trono. Então, na verdade, de certa forma, a Arca da Aliança é o trono de Deus. E aí Jesus vai falar, inclusive o Simval já citou esse texto, em João 4, 20 a 23, ele está discutindo com a mulher samaritana sobre o lugar sagrado, e ele vai dizer, olha, vocês adoram em um monte, os judeus adoram em outro, mas chegará a hora em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, os verdadeiros adoradores não adoram nem um monte nem outro, adoram a Deus em espírito e em verdade, porque como Salomão falou na inauguração do templo, a terra é estrado dos pés de Deus. Ele não habita num lugar feito por mãos humanas. Então não existe nenhum lugar aonde a gente tenha um contato maior com Deus. O contato maior com Deus se dá pelo Espírito Santo, por meio daquele que acredita em Jesus, ou melhor, aquele que acredita em Jesus por meio do Espírito Santo tem acesso a Deus e então se torna uma pessoa sagrada. E para você ser uma pessoa sagrada, busque a Jesus e com o Espírito Santo você terá acesso direto ao Eterno. Pop Talk Review. Eu falei sobre relíquias e locais sagrados porque este é o tema da terceira edição da revista The Higgs, que ainda não está disponível, já está disponível a segunda, mas eu quero falar da terceira porque ela lançou agora o edital para publicação de artigos de ficção científica e fantasia cristã, que é o foco dessa revista The Higgs, uma revista que está publicando autores aí de fantasia e ficção cristã, e aí é mais para divulgar, ela não tem remuneração, mas ela chama o pessoal para que publique. Então, eu vou colocar na descrição deste episódio onde que você tem acesso. Mas aí o tema é relíquias e locais sagrados. Você pode escrever um conto, um texto com esse tema. E aí você interessado pode enviar até 2 contos com até 7.000 palavras. Tem as normas aqui para serem seguidas, que a gente vai colocar aqui. E esses contos devem ser enviados para o e-mail joaogomes317@gmail.com com o assunto FCFC03. Vou deixar isso, pelo menos o link aí, na descrição do episódio, e esses contos devem ser enviados até o dia 10 de outubro de 2025. Então fica aí, você que gosta de escrever ficção científica e fantasia cristã, pode participar com até 2 contos
da revista The Higgs número 3, que terá como tema Relíquias e Locais Sagrados. Muito legal essa iniciativa, parabéns pro pessoal que está à frente aí, meus queridos amigos lá do grupo Teoficção do WhatsApp. É muito bom estar junto com vocês. Valeu! E agora vamos aqui rapidão com as recomendações, começando com uma recomendação maravilhosa, Carlos Pellerran. Isso aí, recomendo vocês a jogarem Uncharted. Não vejam aquele filme horrível do Tom Holland que estragou tudo. Mas é uma série de 4 jogos onde vai falar de um ladrão de relíquias, já que o tema de hoje é relíquias sagradas. Ele trabalha isso, então pega algumas histórias reais de Marco Polo, né, bem real, de outras coisas assim do nosso mundo, e ele replica no jogo. Então se você gosta de história e fantasia, joga Uncharted, que vai te ajudar até a passar neném, viu? O que você trouxe aqui da Lion Editora pra gente, Simval? Bom, eu trouxe um lançamento da Lion Editora, que é o Safari no Éden, gente. Esse, como a gente falou de jogos, né, nessa edição, falou do DOF, você não pode deixar de jogar esse jogo, que é de 2 a 8 jogadores, tem 96 cartas, entre várias cartas especiais, enfim. E você tem várias formas de jogar, você combinando os animais do Éden. Então tem várias combinações, você pode inclusive ter cartas especiais, é um family game, é um jogo pra família, pra você jogar, aprender a Bíblia brincando. Então é um jogo que é mais premium e é feito pelo Lucas Bird, nosso querido amigo, que é o criador do Fate Battle e da expansão Gênesis. Então não perca Safari no Éden pra você. Muito bom. E Felipe, a gente falou do Star Wars, você tem uma recomendação relacionada a isso? Meu Deus, não passa um programa sem falar de Star Wars. Mais Star Wars. Tem que falar, coisa boa tem que ser exposta e compartilhada. Série Rebels, se você quer conhecer um pouquinho sobre os artefatos, Holocron, sobre o Templo Jedi, sobre esse novo arco, né? Essa geração aí meio que Ahsoka Tano. Interessantíssimo, gosto pra caramba e recomendo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por todos aqui, pelo Simval, Carlos, parceria com a Lion Editora também, Felipe. A gente fica por aqui com mais um Pop Talk e que Deus esteja com você. Valeu! Pop Talk.